Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Olá, tudo bem, minha amiga, meu amigo? É um prazer estar aqui com você e eu vim te visitar junto com uma outra pessoa que eu vou chamar aqui agora. Só um minutinho que eu vou chamar. Pai nosso que estás nos céus, peço a presença do Espírito Santo aqui neste momento para que nós possamos falar com as pessoas e Ele possa me usar conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então agora eu estou aqui com o Espírito Santo e eu vim te visitar. Você que está aí numa cama de hospital, que está sofrendo. Eu também já estive na cama de hospital várias vezes, fiz 2 cesáreas, já tive internada, é bem difícil, né? E talvez você esteja aí porque você sofreu um acidente de trânsito, não está sabendo por que tudo isso foi acontecer na sua vida, tanto sofrimento. Ou você sofreu qualquer outro tipo de acidente ou está com um problema sério de saúde, nós viemos te visitar através desse vídeo. Se você está em casa, deitado numa cama, está com depressão, está sofrendo, ou então você está chorando porque está se sentindo só, num planeta, né, cheio de gente, às vezes a gente se sente só, nós estamos aqui para conversar com você. Você que está desempregado, você que está fazendo tudo para dar certo na vida e está dando tudo errado, você que liga a televisão e não entende por que tanto sofrimento, por que inocentes sofrem, você que não entende por que vai existir um juízo final, né? Por que um Deus bom, né, vai fazer um juízo no final e destruir as pessoas más. Então, fica aqui com a gente e permite que a gente esteja aí contigo também, porque a gente vai estudar hoje aqui, esse vídeo é de um ministério pessoal, né, um trabalho que eu estou fazendo com o Espírito Santo para levar a palavra de Jesus, levar a palavra de Deus às pessoas, o amor, o evangelho. E você foi uma pessoa escolhida, porque todo mundo que está passando aqui pelo caminho, eu falei, Senhor, essa pessoa que está passando por aqui foi uma pessoa que o Senhor escolheu. Então se você está assistindo é porque Deus tem uma mensagem para você hoje. Hoje, a nossa lição, nós estamos na 3ª lição. Se você quiser ver a primeira e a segunda, a primeira a gente fala sobre o poder da palavra de Deus, muito interessante. A segunda a gente fala quem é Deus. Você pode entrar em facebook.com/Ministério Caminho Oficial, tem os outros 2 vídeos lá. Hoje a gente vai estudar sobre o porquê, né? Entender algumas atitudes de Deus. Por que Deus permite sofrimento? Por que você está sofrendo aí? Por que eu também já sofri? Por que pessoas sofrem no mundo, né? Inocentes, maus, inocentes, todo mundo sofre. Por que será? Né? Porque se Deus tem todo o poder, né? Ele existe. É um ser que comanda todo o universo, que criou todas as coisas, né? Criou os seres, criou as pessoas, criou os animais, criou o mundo vegetal. Por que Deus é tão poderoso, né? E quando a gente olha para o céu, todas as estrelas maravilhosas que Deus criou, por que Ele não vem aqui e dá um fim, né, nessa maldade toda? Ou por que Ele não evita? Vamos estudar agora. Eu quero dizer o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber. Os atos bondosos de Deus, as coisas boas que Ele faz, a gente não precisa ficar conversando muito, porque todo mundo entende, né? Mas em Isaías, que é um capítulo da Bíblia, tô com a minha Bíblia aqui, olha que linda, adoro fazer propaganda da minha Bíblia, olha que fofa. Tô com a minha Bíblia aqui, eu quero dizer que dentro da Bíblia tem vários livros. Um desses livros é o livro de Isaías. Você abre no livro de Isaías e ele é numerado, então no capítulo 45, que é aquele número grande, você procura um númerozinho pequeno, número 7, diz assim: que Deus é quem amaldiçoa e abençoa, Deus pode abençoar ou amaldiçoar, Deus faz o bem e o mal. Quando eu li pela primeira vez esse versículo, eu fiquei meio confusa, porque ele confunde um pouco a gente, né? Mas como que um Deus bom faz o mal? Então eu queria te explicar, e isso é realmente muito importante pra gente poder entender o caráter de Deus. Não tem como a gente amar uma pessoa se a gente não conhece, ou se a gente tem uma visão equivocada sobre ela. Eu queria te dizer que Deus, Ele não faz injustiça.
Na Bíblia toda você não vai encontrar Deus fazendo injustiça, porque Ele é justo. Mas a gente não pode confundir injustiça com sofrimento, o que é totalmente diferente. E eu queria te dizer também que Deus usa coisas desagradáveis para fazer o bem. Tem até um versículo na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, às vezes acontece uma coisa ruim na sua vida, você pensa, poxa, que coisa ruim, mas Deus está, na verdade, preparando uma coisa maravilhosa para você, né? Então, às vezes a gente tem que esperar um pouco em Deus. Então, existem alguns motivos aqui que eu coloquei aqui, por que Deus permite, tolera, né, o sofrimento. Em 2 casos aqui ele pode até promover, e eu vou explicar quais são os casos. Bom, primeira coisa é que Deus, Ele criou as suas criaturas, né? Criou anjos, criou pessoas, e essas criaturas assim pensantes, vamos dizer assim, que raciocinam, né, que são diferentes dos animais, esses seres, eles têm livre arbítrio, ou seja, a pessoa é livre para escolher, né? A vontade, a nossa vontade, ela é uma coisa que Deus nos permite, né, exercer como nós tivermos vontade. Isso é uma coisa muito perigosa, porque a gente pode acabar fazendo alguma coisa, né, contra a vontade de Deus. Então, Deus, em primeiro lugar, por causa do respeito, Deus permite sofrimento. Por quê? Porque às vezes a pessoa usa esse poder de escolha para escolher fazer o mal. Aí ela faz o mal, ela se prejudica, sofre, às vezes prejudica outras pessoas. Você vai ver, se você abrir a Bíblia no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, fala lá que Deus colocou uma árvore lá no jardim do Éden, quando Ele criou nossos pais, e Ele disse, olha, não coma aqui desse fruto aqui dessa árvore, pode comer de todas as outras. Então Deus, Ele sempre mostra o caminho do bem e o caminho do mal, e nos aconselha a seguirmos o caminho do bem, né? Então ali já estava Deus mostrando o respeito que Ele tem pelas pessoas, e eles acabaram desobedecendo e veio o sofrimento. O segundo motivo pelo qual Deus permite o sofrimento é porque, por causa da sua bondade. Deus é bom, Deus, Ele é longânimo. Por isso que ele suportou o mal, ele não destruiu a Satanás, que era um anjo de luz, que era maravilhoso e acabou depois escolhendo esse caminho do mal. Por que Deus não destruiu? Porque Deus é bom, né? E pra gente depois, e todas as criaturas não ficarem pensando assim, poxa, mas que Deus é esse, né? Que a gente não pode fazer nada, que Ele já destrói a gente. Então Deus deixou o mal ir se desenvolvendo no nosso planeta pra gente ver, nossa, mas o mal é ruim mesmo, é muito mal. Você pode ler aqui na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 até o 19, fala da criação desse anjo, da queda dele, mas fala que Deus não destruiu, só expulsou ele do Monte Santo. Ele está fazendo a obra dele, mostrando para todo mundo quem ele é, para quando Deus destruir, ninguém ficar com dúvida, né? Todo mundo ter certeza, não, realmente o mal é mal mesmo. Outro motivo pelo qual Deus permite o sofrimento é por amor, porque Deus nos ama demais. Quer saber como? Vou te explicar, e talvez você esteja até numa situação dessa que eu vou dizer aqui. Ó, Deus quer nos mostrar, quando a gente vê alguma maldade, uma que me choca muito, de um menino que foi encontrado afogado, né, um tempo desse, assim, é uma coisa que choca a gente, mas no mundo inteiro, todos os dias acontecem coisas chocantes. Por que Deus não age sempre? Por que Ele não evita? Ou se aconteceu o mal, por que Ele não vai lá e conserta? Porque Ele tem poder também para isso. Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar pra gente que quando a gente desobedece, quando Ele não está agindo na nossa vida como Ele gostaria de estar agindo aqui no planeta, porque Deus, Ele está aqui para nos fazer nos arrependermos, para fazer a gente buscar essa salvação, mas o reino dele ainda não está aqui como Ele quer, porque se tivesse, não estaria esse caos que está no nosso planeta. Então Deus, Ele permite que esses sofrimentos aconteçam, porque Ele quer nos dizer, através daquele sofrimento, olha, se eu estivesse aí, como eu gostaria, não estaria acontecendo isso, né? E eu queria dizer para vocês que quando eu estava fazendo essa parte aqui da mensagem, eu falei para Deus, Deus, me diz alguma coisa, assim, me inspira aqui na tua palavra, porque eu tenho muito isso assim, sabe? Eu oro, daí eu leio a Bíblia, me mostra assim alguma parte do que eu devo falar aqui. Daí caiu em Atos 10. Você pode ler ali Atos 10, uma história muito interessante ali de Pedro e tal, pessoas estavam indo atrás dele para saber mais a respeito de Deus.
Exatamente no versículo 21, tem algo muito interessante que Pedro fala assim, né? Mais ou menos assim, eu estou aqui, né? Eu sou a pessoa que vocês estavam procurando, porque estavam procurando Pedro. Mas como eu fiz toda vez que eu faço um pedido para Deus assim, para me mostrar na Bíblia, o contexto, existe o contexto da história e existe aquilo que Deus quer me falar. Então eu entendi que o que Deus estava querendo dizer pra gente, pra você, pra mim, é que quando a gente olhar para um sofrimento, para uma pessoa sofrendo, ou a gente mesmo estiver sofrendo, a gente lembrar dessa frase. Porque foi o Espírito Santo que fez toda aquela obra ali de Atos, no capítulo 10. E o Espírito Santo também está aqui. Então, quando você olhar para um sofrimento e pensar, mas onde está Deus? Lembra desse versículo que ele diz assim, porque é a palavra de Deus, né? Diz assim, eu estou aqui, eu sou a pessoa que você está procurando. Deus está dizendo no seu ouvido que Ele está aí com você. Que Ele quer resolver o mal, que Ele vê tudo isso de ruim que acontece. Tá? Vai resolver. Outro motivo pelo qual existe o sofrimento é porque Deus, Ele quer nos endireitar, Ele quer nos disciplinar. Quando a gente está indo por um caminho errado, é igual pai e mãe, vê que o filho está fazendo coisa errada, sabe, fica desesperado, quer ajudar e às vezes para ajudar tem que disciplinar, tem que botar o filho de castigo, né? Ó, fique sentado aí, só sai daí daqui 15 minutos, hoje não vai ter videogame, né? E essas coisas. Então, Deus ele também nos priva às vezes de certas coisas, e isso é um tipo de sofrimento, né? Mas para nos fazer crescer, Deus ele não quer o mal para ninguém, Ele não quer maldade, mas Ele pode usar uma situação, alguma coisa sofrida para nos deixar pessoas melhores. E o interessante disso, agora eu quero abrir a Bíblia aqui com vocês, lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 3, do versículo 19 até o 21, diz assim, eu corrijo e castigo a todos quantos amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Aí Deus diz assim, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós cearemos juntos. Então Deus está falando aqui que Ele corrige porque Ele ama. E Ele diz assim, olha, eu estou à porta do teu coração. Porque quando Deus repreende, é um jeito de Deus falar com a gente também, sabe? Meu filho, não faz isso. Minha filha, não faz. Ouve o que eu estou te falando, que eu vou entrar no teu coração. Estou batendo na porta. E no versículo 21 fala assim, ó, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu venci, também sentei do lado do trono do meu Pai. Então Jesus está dizendo assim, ó, se Ele está dizendo que vai ter vitória, é porque vai ter luta, não é fácil. Mas se você tiver luta até nessa área da sua vida, você vai ter uma grande vitória. E se Deus quisesse nos humilhar, Ele não estaria dizendo que a gente ia sentar no trono com Ele. Muito interessante isso. Outro motivo pelo qual existe o sofrimento, Deus permite, é para fazer justiça. Deus quer acabar totalmente com o mal. Nem preciso me estender muito nessa parte, né? Porque a gente já sabe, né, o porquê que Ele quer acabar com o mal. Nós que vivemos aqui num planeta mal, a gente vê, a gente sofre na pele os efeitos, né, do mal. Então Deus quer acabar com o mal. Se você quiser saber mais sobre isso, isso vai ser uma coisa que Deus vai promover, porque é uma justiça, o mal não vai se autodestruir, Deus vai destruir. Então você pode ir em Apocalipse, que é o último capítulo da Bíblia, no versículo 20, no capítulo 20, do versículo 7 até o 15, você vai ver ali como vai ser o julgamento final, como Deus vai destruir o mal. O outro motivo pelo qual existe sofrimento é porque Deus quer que a gente tenha temor a Ele, né? Então às vezes Ele se manifestava lá pro povo de Israel de uma forma assim bem gloriosa, pro povo temer, mas não para ficar assim com medo e se apavorar e sair da presença dele, mas para que o povo tivesse respeito e tivesse medo de pecar. Deus quer evitar a gente de cometer um erro. E Deus também permite que a gente sofra através, por exemplo, de tentações. Por quê? Porque Deus permite porque para a glória dele, porque quando a gente vence uma tentação, você pode ir no livro de Mateus, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 4, de 1 a 11, você vai ver ali as tentações de Jesus, como foi que Jesus venceu. Jesus pensou muito em Deus, Jesus focou muito na Bíblia, né, na palavra de Deus, né, que na época era o Velho Testamento. Então, quando a gente vence as tentações, a gente consegue glorificar a Deus, é uma vitória para o reino de Deus, é uma vitória para a nossa própria vida também, porque a gente se torna, né, um vitorioso em Cristo Jesus. Então, e o último motivo pelo qual existe o sofrimento é, em alguns casos, para nos homenagear. Deus quer nos homenagear.
ou homenagear algumas pessoas em específico, pessoas que Deus vê assim, olha, está andando no caminho de Deus, está me temendo, está fazendo a sua vontade, aí Deus permite a pessoa passar por um vale, por um problema bem difícil, para depois mostrar para todo mundo, olha, tá vendo quem é essa pessoa? Confio nessa pessoa. Eu sei que essa pessoa me ama, porque eu deixei ela passar por tudo isso, porque ela ia conseguir. E no final, Deus retribui em dobro tudo que a pessoa tinha, tudo que lhe foi tirado e tudo que ela tinha no início, Deus retribui depois no final. Se você quiser saber mais sobre isso, vá na Palavra de Deus, no livro de Jó, leia todo o livro de Jó, que ele é maravilhoso. Um grande abraço pra você, tá? Então fica nessa fé, assiste quantas vezes você quiser o vídeo, se quiser escrever pra mim, perguntando alguma coisa, alguma dúvida a respeito de sofrimento, quiser que eu ore por você, tá? Fica na paz, Deus te ama, não duvida que Ele te ama porque você está sofrendo. Um grande abraço, um beijo santo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada por esse estudo. Abençoe as pessoas que vão assistir, nos abençoe, nos guarde, ilumina nossa mente para nós entendermos esse assunto, né, do sofrimento, e fique conosco sempre, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Tchau, até o próximo estudo, beijo.